aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da aula 16. Então, vamos lá. Resolva as operações e simplifique o resultado se possível. Fração, lembrando que a gente sempre vai deixar na forma irredutível. Então, nós temos aqui 3/4 mais 1/2. Primeira coisa que a gente vai observar na fração é qual operação que ela tem, tá? Então, nós temos as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, as 4 básicas aí. Então, aqui está adicionando, eu tenho uma soma. E para soma e subtração, a gente tem a seguinte regra: a gente só pode somar os numeradores se os denominadores forem iguais. Quando eles são diferentes, a gente faz o mínimo múltiplo comum. Então, como aqueles são diferentes, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Então, eu vou pegar aqui 4 e 2. E vou dividir por números primos. Vamos lembrar os números primos? Vou pôr no cantinho direito aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Números primos são aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo, tá bom? Então, aqui eu vou começar pelo número 2, porque todos os dois são pares, então a gente vai dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. Coloco aqui embaixo da divisão do 4. 2 dividido por 2, 1. Continuo dividindo por 2, porque a gente só termina quando tudo for 1. 2 dividido por 2, 1. E 1 não divide, a gente repete. Então, esses números que estão aqui, esses números primos, a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, olha. Eu tenho a primeira fração ali, ó, 3/4. E a minha nova fração, vou escrever uma fração equivalente, que tem que ter o denominador que eu encontrei aqui, porque a gente vai tornar eles iguais. Eu quero o denominador 4. Então, olha só. Que número eu multipliquei por 4 que deu 4? Foi 1. Para a gente fazer fração equivalente, o mesmo número que a gente multiplicar o denominador, tem que multiplicar também o numerador. Então, aqui a gente vai multiplicar por 1 também. Então, 3 vezes 1, 3. Então, minha fração equivalente aqui é 3/4. Nesse caso, ficou a mesma fração. Nesse caso, vai ser sempre assim? De jeito nenhum. Vou repetir o mais, vou abaixar o mais, e agora eu vou escrever a fração equivalente a 1/2 com o meu novo denominador 4. Então, vamos lá, eu tenho aqui, ó, 1/2, pôr de cá, 1/2, e eu quero uma fração equivalente com o denominador 4. Então, eu vou fazer a perguntinha: que número que eu multiplico por 2 que é igual a 4? 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, aqui no numerador, a gente também vai multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. A minha nova fração equivalente aqui é 2/4. Agora, eu vou observar o seguinte, olha, meu denominador agora é igual. Se o denominador é igual, então, eu posso fazer a operação aqui do numerador. Então, a gente vai somar agora. Então, nós temos aí 3 mais 2, 5. E o que a gente faz com o denominador? Conserva. Nós vamos observar que não tem como simplificar esse resultado. Sim, que é número primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. E o 4 não divide por 5 e dá exato. Então, a nossa fração irredutível dessa operação aqui é 5/4. Letra B. Na letra B, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a operação. Nós temos aqui uma divisão. A divisão, a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou efetuar multiplicado, sempre começando aqui pelo numerador, ó. Multiplicar cruzado, tá? 6 vezes 4, 24. E agora, eu vou multiplicar o denominador dela, ó. Vou pôr de cor diferente para vocês verem, ó. 8 vezes 3, ó, multiplicando aqui de azul, 8 vezes 3.
vou colocar no denominador, tá? 24. Quando eu tenho numerador igual a denominador, quer dizer que ele representa um inteiro, certo? 24 dividido por 24, 1. Letra C. O que a gente vai observar primeiro? O sinal. Que operação que é? Aqui eu tenho a operação de subtração, eu tenho menos. Então, vamos lá. A gente só pode somar ou subtrair quando os denominadores são iguais. Aqui, no caso, são denominadores diferentes. Então, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum de 5 e 3. Como 5 e 3 são números primos, basta a gente multiplicar entre eles. Nem precisaria fazer o mínimo múltiplo comum, porque vai dar o mesmo resultado, tá? Mas eu só posso fazer quando eles são primos entre si, quando eles são primos. Então, eu tenho aqui, vou dividir primeiro por 5, 5 dividido por 5, 1. 3 não divide por 5, então, vou conservar. Agora, eu vou dividir por 3, abaixo 1, e 3 dividido por 3, 1. Chegou tudo no 1, vou multiplicar agora esses números primos. 5 vezes 3, 15. Agora, nós vamos escrever as frações equivalentes. Vou pegar a primeira fração, 9 quintos. Eu quero a fração equivalente com o denominador 15, que foi o novo número que eu olhei aqui, que eu descobri aqui, né? Que a gente calculou e encontrou 15 do mínimo múltiplo comum. Então, ele é o meu novo denominador. Igual da letra A, a gente fez o mínimo múltiplo comum, achou o denominador comum, ó, colocou ele nas duas frações, escrevendo frações equivalentes, tá? Você não precisa fazer essa continha separada, você já pode fazer direto aqui, fazendo a multiplicação e escrevendo o resultado, certo? Eu tô fazendo aqui por conta que fica visualmente para vocês é melhor, tá? Então, olha aqui, tem 9 quintos, né? Minha primeira fração, coloquei ela separada aqui. Eu quero uma fração equivalente que tem um denominador 15. Então, que número que eu multiplico por 5 que dá 15? 3, né? 5 vezes 3, 15. Então, se eu multipliquei aqui por 3, eu vou também multiplicar o 9 por 3. 9 vezes 3, 27. Então, aqui, nós vamos escrever na nossa primeira fração, 27 quinzeavos. Vou repetir o sinalzinho. E agora, eu vou escrever a fração equivalente dessa segunda fração aqui, certo? Então, vamos fazer lá, ó. Eu tenho 1/3 e eu quero a fração equivalente a 1/3 com o novo denominador, que é 15. Então, nós vamos fazer o seguinte, 3 multiplica por quanto que dá 15? 5. 3 vezes 5, 15. Então, aqui também vai multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. Então, minha nova fração equivalente é 5 quinzeavos. Opa, 5 quinzeavos, né? Achei que tinha lido errado. Então, 5 quinzeavos. Agora sim, ó, meus denominadores são iguais, é o 15. Então, agora eu posso subtrair aqui os numeradores. Então, a gente vai fazer 27 menos 5, que é 22. E o que faz com 15? Conserva, repete, tá? Então, aqui eu tenho 22 quinzeavos. Não tem nenhum número que divide 22 e 15 ao mesmo tempo. Então, aqui chegamos à nossa fração irredutível. Deixa eu fazer isso aqui, certo? Então, fração irredutível é quando a gente vai dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Precisa ser número primo? Não. Aí, nesse caso, pode ser qualquer número, certo? Vamos lá. Letra D. Na letra D, nós temos uma multiplicação. A multiplicação, o que a gente faz? Multiplica numerador com o numerador e denominador com o denominador, tá? Então, a gente vai multiplicar os números que estão em cima, colocar no resultado, 2 vezes 2, 4. E o denominador, 5 vezes 7, 35.
Deixa eu diminuir esses números aqui. Então, é só isso, você vai só multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Pronto, é só isso a multiplicação. Agora, a gente vai pensar no seguinte, tem algum número que divide 4 e 35 ao mesmo tempo? Não, né? Então, aqui nós chegamos na fração irredutível. Mas a multiplicação é só isso. Multiplicou numerador com numerador, denominador com denominador. Pronto, tá? Só que fração a gente sempre escreve na forma irredutível. Letra E. Vamos lá, olha. Subtração, denominadores diferentes. Você tem que tornar eles iguais. Que jeito? Fazendo mínimo múltiplo comum. Vou fazer aqui no centro, ó. 15 e o 5. Eu vou começar dividindo aqui por 5. 15. Vou pôr o 5 aqui. Vou colocar o resultado abaixo do 15. 15 dividido por 5, 3. 5 dividido por 5, 1. Agora, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E abaixo 1, certo? E agora, é só multiplicar. Por que que eu já vou multiplicar? Porque aqui chegou tudo no 1, eu já terminei minhas divisões, certinho? 5 vezes 3, 15. Então, meu denominador comum aqui é o 15. Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar a primeira fração e vou escrever uma fração equivalente a ela, certinho? Então, fazendo aqui, ó, na lateral para vocês, ó, 13 quinzeavos. Eu quero uma fração equivalente que tem o denominador 15. Então, a gente vai perguntar, que número que eu multiplico 15 que dá 15? Somente 1, né? 15 vezes 1, 15. Então, 13 também vai ser multiplicado por 1. Não posso multiplicar por outro número aqui, ó. Tem que ser números iguais, tá? Então, vai ficar 13 quinzeavos. Vou colocar lá embaixo do meu 13 quinzeavos, que ficou sendo a mesma fração, né? Com o mesmo número. Então, tenho 13 quinzeavos. Nossa, ficou muito grande, não vai caber a próxima. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho menor. 13 quinzeavos. O que que eu faço com o sinalzinho? Conserva. E agora, eu vou escrever a outra fração equivalente. Então, vou aqui na lateral, 3 quintos. O meu novo denominador é 15, então, vou deixar aqui 15. E vou fazer perguntinha. Que número vezes 5 é igual a 15? 3. 5 vezes 3, 15. Então, aqui o 3 também vou multiplicar com 3. 3 vezes 3, 9. Nova fração equivalente a 3 quintos é 9 quinzeavos. Então, a gente vai escrever 9 quinzeavos. Agora, meus denominadores estão iguais, né? Aqui, ó, tudo 15 o denominador. Então, o que que eu vou fazer agora? Subtrair o numerador, certinho? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 13 menos 9, 4. E o 15 a gente vai conservar. Então, aqui não tem como simplificar. Aqui, então, já está na forma irredutível. Letra F. Aqui nós temos 3 dividido por 15 nonos. Então, quer dizer o seguinte, todo número que não aparece denominador é porque ele tem um 1 como denominador. 3 dividido por 1, 3. Então, aqui, sempre, não só na primeira, mas na segunda, qualquer quantidade de fração que a gente for resolver, se não tiver o denominador não aparecer, porque tem um, certo? Aqui nós temos uma divisão. A divisão a gente resolve com a multiplicação cruzada. Então, eu vou fazer, ó, 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Eu vou pôr embaixo aqui, para não misturar com o exercício E, 27. Agora, eu vou multiplicar o denominador aqui, ó, da primeira fração com o numerador da segunda, ou seja, nós vamos fazer a multiplicação cruzada quando está dividido. 1 dividido por 15, ou, desculpa, 1 vezes 15, 1 vezes
1 vezes 15, 15. Pronto, a divisão é só isso, multiplicar cruzado. Aí, agora, o que a gente faz? Observa se tem algum número que pode dividir o 27 e o 15 ao mesmo tempo. Aqui, o número que vai dividir vai ser o 3. Então, vou dividir o numerador e o denominador por 3. 27 dividido por 3, 9. 15 dividido por 3, 5. Agora, eu não tenho nenhum número que divide 9 e 5 ao mesmo tempo. Então, aqui nós chegamos na nossa fração irredutível, certinho? Vamos para o exercício 2. Escreva uma fração equivalente, ou seja, o mesmo valor, tá? Mesma quantidade, só que o denominador é 27. A gente vai fazer da mesma forma, ó. Eu tenho 7 nonos e eu quero a fração equivalente, só que eu exigi que o denominador tem que ser o quê? 27. Então, a gente vai para aquelas perguntinhas. Que número que eu multiplico 9? Que número que eu multiplico 9 que vai dar 27? 9 vezes quanto? 9 vezes 3. Então, se eu multipliquei o 9 por 3, o 7 também é por 3. Então, 7 vezes 3, 21. Nesse caso aqui, vai simplificar? Não, porque ela está pedindo a fração equivalente. 7 nonos já está na forma reduzida, certo? Número 3. Escreva a fração irredutível da operação 87 décimos mais 3 décimos. O que a gente falou quando é adição e subtração de fração? Nós vamos observar o denominador. Se eles são iguais, basta a gente somar o numerador e conservar o denominador. 87 mais 3, 90. E o que a gente faz com o denominador? Conserva, tá? Não soma, não, a gente vai repetir. Aqui nós já aprendemos a simplificar. Se a gente corta esse zero aqui, quer dizer que a gente está simplificando por 10, tá? Então, vai sobrar o quê? 9 no numerador e 1 no denominador. Esse 1 aqui no denominador não precisa aparecer, então, eu posso escrever simplesmente 9, certo? Exercício número 4. Escreva a fração irredutível da operação 23/30 menos 3/30. Aqui nós temos uma subtração com denominadores iguais. Então, preciso tirar mínimo múltiplo comum? Não, são iguais. Então, basta subtrair o numerador. Nesse caso, subtrair 23 menos 3, 20. E o denominador, a gente conserva, a gente repete, 20/30. Ficou muito estranho isso aqui, né? Vamos tentar de novo. 20/30. A gente acabou de fazer uma atividade parecida. Então, o que a gente vai fazer aqui com os zeros? Cancelar, porque a gente fez uma divisão por 10, tá? A gente simplificou por 10, professora, não 12, por 10. E aí, o que acontece? A gente pode cortar os zeros, tá? O que sobrou aqui? 2 terços. Então, 2 terços é a fração irredutível dessa operação aqui, certinho? Número 5. A fração 5 terços foi multiplicada por 8. A fração, então, é só o 5 ou só o 3? Não, é a fração, tá? Que fração equivalente obteve após ser multiplicada? Então, a gente vai fazer lá, os 5 terços vezes 8, tanto numerador como denominador. 5 vezes 8, 40. E 3 vezes 8, 24. Eu vou simplificar? Não. Se eu simplificar, eu vou voltar em 5 terços, tá? Então, a gente não vai fazer, a gente não vai simplificar, né? Fugiu a palavra. A gente não vai simplificar, a gente vai fazer essa fração equivalente, tá? Que falou que multiplicou por 8. Então, lembrando, fração equivalente a gente multiplica o mesmo número.
tanto numerador como denominador, certo? Número 6, qual a forma irredutível da fração 18/21 Nesse caso, como a gente quer forma irredutível e tem números grandes, a gente vai efetuar a divisão. Então, eu tenho aqui 18, 21avos, e vou verificar que número eu posso dividir o 18 e o 21 ao mesmo tempo. Eu tenho na tabuada de qual número aqui? Na do 3, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dividir numerador e denominador por 3. Então, agora é só efetuar a divisão. 18 dividido por 3, 6. Passo o tracinho da fração obrigatoriamente. E 21 dividido por 3, 7. Aqui não tem outro número que divide 6 e 7 ao mesmo tempo. Então, a gente chegou na fração irredutível, 6 sétimos, certinho? Qualquer dúvida, só perguntar, ok? Então, tenha uma boa aula. Até a próxima!